Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 28, né? E a gente vai trazer algumas novidades de negociação do Fluminense, a gente vai dar algumas opiniões aqui de coisas que estão sendo feitas erradas no Fluminense. E aqui nesse canal a gente não passa pano de jeito nenhum, a gente não é nem da esquerda nem da direita, nós somos tricolores aqui do canal. Então não tem essa de passar pano em presidente, passar pano em diretoria, passar pano em treinador, enfim, aqui o nosso canal é independente. O bom do canal é esse, que é independente, ele pode falar e fazer o que ele quiser. Claro, sem agredir ninguém, sem acusar ninguém, mas a gente pode soltar algumas coisas no ar e cabe a quem de direito explicar aqui para o canal ou para os torcedores, né? Ou com uma nota, ou com uma coletiva, uma entrevista, enfim. Eu acho que algumas coisas têm que ser explicadas no Fluminense. Para mim está tudo errado, tá? Na administração, na forma que o treinador está escalando o time e nas contratações, nas vendas, está tudo errado, galera. Contratações que não chegam, contratações de jogadores em final de carreira, em jogadores desempregados, de jogadores em final de contrato, enfim. Algumas escolhas da diretoria por contratações que para mim são erradas, tá? Vendas também na hora errada. Essa venda do Arias foi bizonhamente feita na hora super errada. Eu acho que poderia até vender o jogador, mas poderia pedir um tempo para liberar o jogador, ou então não vendia agora, esperava primeiro chegar o reforço para depois vender. O negócio foi feito erradamente. Vendeu para depois ficar procurando reforço em meio a 3 campeonatos. Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Isso é errado. Super errado. Tá? Flu-Fest também na hora errada, uma ocasião inoportuna. O time vindo de 5 derrotas seguidas. Quer dizer, coisas assim do arco da velha, galera. Treinador que não dá oportunidade à base e arruma sempre uma desculpa após uma derrota. Né? O time está cansado, quase não treinam, jogo de 3 em 3 dias, entre outras. Né? Agora ele esquece que, além do Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo também chegaram uma semana antes só do Fluminense, não chegaram um mês antes não. Também quase não treinaram e estão ganhando seus jogos aí. Entendeu? Estão jogando com vontade, estão ganhando seus jogos. O Flamengo está na liderança. O Palmeiras está em terceiro lugar, o Botafogo também está vencendo, está chegando, só o Fluminense que está perdendo, né? Só o Fluminense que está perdendo. Outra coisa, o time teve 5 dias de folga. O último jogo do Fluminense foi numa terça-feira, meio-dia, né? Eles tiveram o resto do dia de terça-feira de folga, eles tiveram quarta, quinta, sexta-feira viajaram para o Rio. Folgaram no sábado e no domingo, só foram jogar na segunda, tá? Só foram começar a treinar na segunda. Então tiveram uma mini folga sim, tá? Jogadores foram às compras nos Estados Unidos, um foi passear com a família, o outro foi para não sei aonde, enfim. Cada um foi para um lugar e curtiram sim, tá? E agora é desculpa, tudo é desculpa. Não é só o Fluminense que está jogando 3 dias não, os outros times também, tá? Então é hora de tomar vergonha na cara, colocar vontade, garra e buscar os pontos que vocês perderam em 5 jogos diretos. Tá? Então é hora de parar a brincadeira, né? Porque na hora de pedir dinheiro vocês souberam. 80, em plena Copa do Mundo pedindo dinheiro de premiação. Né? O time não ganhou Copa, não foi campeão não, galera. Ficou em 4º lugar. Não era nem para ter premiação nenhuma. Tá? A verdade é essa. Time que não tem dinheiro para contratar não tem que dar premiação ao jogador por ser 4º colocado no campeonato. Tenho certeza que se o Real Madrid ficasse em 4º, os times que ganharam ficassem em 4º lugar, acho que nem premiação tinha, porque eles estão acostumados a vencer. É porque aqui a gente se apequena, então 4º lugar na Copa do Mundo de Clubes é um título. Não deveria ser assim. O Brasil e os clubes brasileiros deveriam buscar o título, disputando de igual para igual com qualquer equipe do mundo, né? Claro, se reforçando, né? Coisa que o Fluminense não fez.
Vamos falar mais. Atlético Mineiro, galera, tá fechando com uma joia da nossa base, tá? O volante Alexander, ex-Fluminense, por 6 milhões de dólares. O Galo já tinha contratado o Biel, né? O Gabriel Teixeira, que também era do Flu, atacante, ex-Flu, e agora tá fechando com o Alexander, jovem de 21 anos, ex-Fluminense. Todo mundo contrata jovem, menos o Fluminense. O Fluminense tem negociações avançadas com o meia Lucas Ribeiro, de 26 anos, do Mamelodi Sundowns, da África. Aquele time que jogou contra o Fluminense, o jogador foi destaque no jogo. O jogador nunca jogou no Brasil, nunca jogou em clube grande nenhum, tá? Da Europa, que eu digo. Nunca jogou no Brasil e nunca jogou na Europa, em times grandes da Europa. Lucas, inclusive, fez o gol mais bonito da Copa do Mundo de Clubes, tá? Ele fez 33 jogos na última temporada, com 15 gols assinalados e 7 assistências. É um jogador que parece ser útil, né? Tomara que ele chegue aqui e realmente não sinta o peso da camisa do Fluminense. Tomara, né? Tomara que dessa vez o Fluminense acerte. O Diogo Dantas, do jornal o Globo, disse em matéria do jornal que o Renato Gaúcho pediu 3 reforços ao presidente. Pediu um zagueiro, um meia de criação e um centroavante, tá? E também um zagueiro, meia e um centroavante. Foram as 3 posições que ele pediu. E agora eu vou falar das negociações que estão em curso, tá? Então a gente sabe que o Fluminense fez uma proposta para o Lucas Ribeiro, mas ele também tem propostas de times aqui do Brasil, tá? E o Vitinho, que o Fluminense já enviou proposta, está na mão do jogador. O jogador está sem clube, tem 31 anos, ex-Flamengo, ex-Internacional. O Fluminense já enviou, já está na mão do jogador a proposta. E o jogador tem mais 2 propostas. Uma da Arábia, que é uma proposta milionária, que ele vai ganhar a mesma coisa que está ganhando lá, ou mais. E outra de um time do Brasil, que não é o Fluminense. Além do Fluminense, tem mais um time do Brasil que fez proposta para o Vitinho, né? Agora cabe ele decidir para onde ele quer ir. O Inestrosa, a negociação está parada com o Atlético Nacional da Colômbia. O clube da Colômbia, que é o Serna, envolvido na negociação, pediu 8 milhões de euros. O Fluminense não quer envolver o Serna e fez uma proposta inferior aos 8 milhões de euros. Tá? Então, a proposta ainda não foi respondida pelo time da Colômbia, foi enviada pelo Fluminense, mas até o momento não foi respondida. Tá? Botafogo também fez proposta pelo jogador. Botafogo fez uma proposta de 5 milhões de euros só. Tá? E foi recusada. Tá? Para o jogo de quarta-feira do Fluminense contra o Inter, que é o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, o Fuentes deverá retornar ao time. Tá? O René continua machucado, está com dores no calcanhar, né? Uma lesão parecida com a do Thiago Silva, está fazendo tratamento, mas talvez contra o Inter ele ainda não possa voltar. Quem deverá jogar é o Fuentes, Gabriel Fuentes deverá retornar ao time. Tá? É o jogo de ida que vai ser na quarta-feira às 21h30, lá no Beira-Rio. Gente, agora vamos falar de uma coisa que está me desgastando muito, está desgastando vários torcedores também. E eu vou falar aqui no canal sim. Eu não vou engolir não, galera. Não vou entubar não. Parece que o dinheiro das premiações e vendas dos jogadores sumiu, né, galera? Sumiu. O clube está tentando jogadores desempregados, desconhecidos e em final de contrato. Nem o Inestrosa, que custa 8 milhões de euros, o Flu também parou a negociação. Tá? Cadê o dinheiro, galera? Cadê o dinheiro? Mais de 300 milhões. Eu acho que o Fluminense precisa que os seus conselheiros do clube, né, que acho que devem estar colados com o Mário Bittencourt, mas eu acho que eles têm que pensar no clube, não no presidente. Eles têm que ser neutros, no caso, né? E eles deveriam pedir uma auditoria externa imediata no Fluminense, para a gente descobrir a quantas andas, de que forma esse dinheiro que o Fluminense ganha está sendo administrado, né? Eu sei que tem a conta do Mário no final do ano, está sendo sempre aprovada aí, as contas dele, né?
Só que a gente precisava de uma auditoria externa, de uma empresa independente, tá? Para a gente saber o dinheiro que está entrando, para onde está indo, o que está pagando da dívida, que a dívida sempre está crescendo, por que o dinheiro não é usado uma parte nas contratações, cadê esse dinheiro? Isso aí a gente precisa entender, né? Essa conta matemática a gente precisa fazer, tá? Porque está muito esquisito, gente. Estão fazendo nós, torcedores, de palhaços. Estão fazendo um escárnio com o torcedor, a verdade é essa. Estão fazendo o torcedor de otário. Cadê o jogador de peso que iria vir antes da Copa do Mundo e depois falaram que ia vir depois? Cadê o reforço que a Superbet iria pagar parte do salário, como fez com o Oscar no São Paulo? Cadê? Ninguém fala mais nada, ninguém pergunta nada na coletiva. Parece que a coletiva, os jornalistas, têm resposta, tem que mostrar as perguntas para os dirigentes para poder ter acesso à coletiva. Porque se forem fazer perguntas diferentes, eu acho que eles não podem ficar na coletiva. Porque não é possível. Ninguém pergunta nada. Ninguém pergunta, o presidente, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro das premiações? Cadê o dinheiro da venda dos jogadores? Por que o Fluminense só traz jogador em fim de carreira, jogador em final de contrato, jogador desempregado? Por quê? Por que não usa uma parte do dinheiro que a gente ganhou, que o clube ganhou, nas contratações? Por que não usam a base? Por que o Fluminense não utiliza? Por que o Renato Gaúcho, o Mano Menezes, por que esses treinadores todos não estão utilizando a base? Por que o Riquelme Felipe, que surgiu como jovem promessa, jogou vários jogos e foi bem nos jogos nos profissionais, foi simplesmente esquecido, jogado de lado? Por quê, presidente? O senhor pode explicar? Era essa pergunta que eu iria fazer na coletiva, tá? Eu iria fazer. Cadê o dinheiro do clube? Tá? Eu queria que o senhor fizesse uma conta matemática para todos nós aqui e para os torcedores também. Cadê o dinheiro das premiações e vendas dos jogadores? Por que esse dinheiro não foi utilizado minimamente para a contratação de jogador com qualidade técnica? Tá? Por que o Fluminense não utiliza a base? Qual o problema da base? O que acontece com a base? Será que nenhum jogador da base presta? Nem zagueiro, nem lateral, nem atacante, ninguém presta. A base ganha Campeonato Brasileiro Sub-20, a base ganha Sub-17, a base ganha Carioca, a base ganha Copa do Brasil e a base não é utilizada nos profissionais do Fluminense. Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Dá para o senhor explicar? Outra pergunta, presidente. O porquê que o Lescano, que é sensação no Paraguai, jogador que é convocado para a seleção paraguaia com frequência, por que o Lescano não é utilizado no Fluminense? Será que o Fluminense está com um nível tão elevado de jogadores no meio campo que o Lescano seja tão ruim assim? Será que o Lescano é tão ruim assim quanto o Lima? Será que ele é tão pior do que o Lima? Não é possível, presidente. Não é possível. Será que o La Vega é tão ruim a ponto de o Renato dar chance ao Paulo Baia e ele ficar na reserva do reserva do reserva? O que está acontecendo com o jogador nos treinos? Por que o jogador não tá jogando bem? O que está acontecendo? Eu queria saber, eu queria que o senhor explicasse para a gente. Tá? É isso, presidente, é isso, torcedores. É essas perguntas que eu iria fazer ao presidente na coletiva. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like. E quem puder compartilhar o vídeo, também agradeço bastante. Quem puder hypar o vídeo, vai ser ótimo também. Gente, por hoje é só. Peço a galera que se inscreva, deixe o like. E amanhã a gente está aqui junto novamente fazendo o vídeo pré-jogo. Tá? Amanhã é o pré-jogo com as escalações de Inter e Fluminense. Abraço a todos, saudações tricolores e até amanhã.